Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade tão especial. A grandeza do nosso Deus, nas nossas formas diferentes, inclusive Ele é exaltado nisso, nas inúmeras denominações, todas rumando para o mesmo lugar, cada uma com a sua característica, mas o nosso Deus sendo o mesmo em operar milagres entre nós. Por isso eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar com vocês novamente, pela confiança do pastor Léo de me passar aqui o púlpito para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Aprendi um pouco agora, com pílulas de honra, e ele deveria gravar pequenos vídeos, né? Que ficassem aí para a memória. Foi muito interessante isto. Coisas do dia a dia que passam desapercebidas ou que são instintivas, cotidianas e que nós não observamos detalhes que a palavra nos traz e nos ensina a viver com mais intensidade a nossa rotina. Amém, queridos? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 15. Eu estou estudando esse livro, é um dos livros históricos. Bem provável que ele tenha sido escrito por Esdras. Ele foi escrito para que a geração que leria tivesse conhecimento da sua história anterior, dos seus antepassados, da sua família, da sua geração aqui, da sua tribo, não cometendo as mesmas falhas e tendo uma convicção de uma promessa. Aliás, todo o Velho Testamento nos conduz à promessa do nascimento de Jesus Cristo, que seria a restauração da comunhão de Deus com a humanidade. Glória a Deus que isto aconteceu. Aí quando nós olhamos para esta promessa que o Senhor faz desde o dia da queda do homem, e que para todo grande projeto de Deus, ele tem um instrumento, você é um instrumento de Deus, para um grande projeto, ele tem um instrumento, ele seleciona um filho de Jacó, por nome Judá, o quarto filho dele com Leia, a mulher que ele não amava como amava Raquel. Este menino nasce no meio de um conflito terrível, porque Raquel tinha uma verdadeira rincha com a sua própria irmã, por ela gerar e Raquel não ter a oportunidade de gerar. E o que me deixa admirado é que o menino, quando nasce, Judá, o quarto filho de Jacó com Leia ou Lia, depende da tradução, ela tem a esperança de que a partir daquele momento, por ser o quarto menino, já tinha sido Rubens, Simeão, Levi, agora Judá, Jacó iria olhar para ela de uma maneira diferente, mas não foi o que aconteceu. Então vocês imaginem a responsabilidade desta criança, a frustração da mãe desta criança, a aparente indiferença do pai Jacó. Mas o Senhor olha para esta criança e quando Jacó vai abençoar os filhos e os 2 netos, filhos de José, antes de vir a óbito, o Senhor diz a ele assim: esta tribo de Judá eu escolhi para que eles fossem, ou que eles sejam, os ancestrais de Jesus Cristo. Então, uma tribo com uma responsabilidade especial e extraordinária. Em Davi, nós vemos a confirmação, a ratificação e uma forma mais explícita de Deus falar, abrir um pouco mais o leque da promessa, para que ficassem atentos de que daquela geração ali, a partir de Davi, até então também havia acontecido, mas a partir de Davi, que houvesse uma abertura especial na mente das pessoas das próximas gerações, porque viria o Messias. Aí nós vemos os filhos de Davi,
os netos, os bisnetos e as próximas gerações que seriam os reis em Judá, num momento de divisão de tribo, homens que faziam artes terríveis, desobedecendo a Deus, perdendo a originalidade, se deixando levar até pelo politicamente correto, então estando com amizade com povos que Deus abominava e que tinha avisado para que eles não se aproximassem, mas casualmente Deus levantava um que era mais consciente e fiel, trazia um momento de restauração e de renovação, então o povo começava a enxergar que a promessa viria até chegar em Jesus Cristo. Aí as coisas foram realmente resolvidas. Aí o que eu quero fazer como introdução, como abertura aqui para a nossa meditação. Irmãos, nós somos um milagre. Nós somos um milagre. Nós éramos pecadores, nós tínhamos uma cédula, uma dívida eterna, mas Jesus Cristo pagou isso na cruz do Calvário. Agora, para que Jesus Cristo chegasse, homens perderam grandes oportunidades de contribuição, falharam, e Deus, por misericórdia, não olhou para estas falhas e trouxe alguns destes reis que foram fiéis, mais sinceros, e a promessa se cumpriu. Aí às vezes eu olho para mim ou para os meus irmãos e eu digo, não tem jeito, mas o Senhor diz que tem jeito. É uma coisa sobrenatural. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu ganhei este relógio aqui. Eu não estou enxergando o irmão que me deu esse relógio. É um irmão que é modelo fotográfico. Não estou vendo ele aqui. Acho que em 2021, que eu estive aqui no resgate da herança, no final do culto, este irmão me deu este relógio. Eu guardo este relógio com um carinho muito especial. Tudo que eu ganho, eu guardo com um carinho muito especial. Mas até então eu não tinha ganho ainda. Em 25 anos na época, 24 na época de ministério, eu não tinha ganho um relógio. E o irmão tirou do braço e me deu aqui este relógio. Glória a Deus por isso. Vamos abrir a palavra de Deus? 1 Reis, capítulo 15. Nós leremos do 1º ao 8º. Amém. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto ao mais dos atos de Abias, e a tudo quanto fez, porventura, não está tudo escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Todos nós conhecemos Salomão, né, um homem sábio da Escritura Sagrada, o filho de Davi, junto com Betseba,
o fruto de um milagre do arrependimento de Davi. Deus deu a ele uma confirmação pela sinceridade do seu arrependimento da falha que ele cometeu para estar com Betseba. Davi cometeu um adultério e um assassinato. O Senhor perdoou ele. Se nós dermos uma olhada no Salmo 51, nós vamos ver quando ele reconhece a sua falha, o que confessa e deixa alcança a misericórdia, alcançando com isso a misericórdia do Senhor e dando prosseguimento à promessa que eu disse que havia nesta tribo de Judá. O improvável Salomão, dos filhos de Davi, é o herdeiro do trono. O herdeiro do trono e o responsável em realizar um dos maiores sonhos do seu pai, que era a construção de um templo, um local onde Deus seria adorado pelo povo. Deus não permitiu a Davi que construísse, mas deu a ele o privilégio de preparar tudo, as ofertas, a maquete, tudo que foi necessário para que Salomão, quando subisse ao trono, realizasse aquele projeto. Então ele já herda o trono de seu pai Davi com a responsabilidade mais importante do povo de Deus até aquele momento. Havia uma arca, o símbolo da presença de Deus entre eles e da restauração de Deus em tirá-los do Egito com mão forte e constituí-los como uma nação numa terra própria. Esta arca não tinha um local para ser guardada, ela habitava em tendas e em épocas específicas levantava-se um tabernáculo, o povo vinha ali, confessava o pecado, prestava o seu sacrifício, era desmontado o tabernáculo, a arca voltava para a retaguarda da proteção, mas ela não tinha um lugar específico, um altar para ser colocado. Davi olhou para isso e disse: não, eu não vou dormir enquanto Deus não me der uma estratégia, porque a arca do Senhor precisa de uma casa. E era uma forma simbólica de uma declaração de que Deus precisava de um local para ser adorado pelo seu povo, que seria o templo. Salomão, então, tem a responsabilidade de construir este templo. Nos seus contatos com Deus, todos nós, meus irmãos, vamos ter um dia em que nós teremos o nosso contato mais íntimo com Deus, e este contato vai determinar, dimensionar e confirmar, ratificar, retificar a promessa de Deus conosco. É o momento da nossa própria experiência. Eu não posso viver das experiências dos meus pais, dos meus amigos, elas podem me servir de referência, que vai me fortalecer, mas eu preciso da minha própria experiência com Deus. E sempre haverá um dia que Deus vai falar conosco ao pé do ouvido. E no primeiro contato do Senhor com Salomão, o Senhor disse a ele: o que você quer que eu faça por você, para que este templo seja construído? Salomão surpreende o coração de Deus, porque ele diz assim: me dê sabedoria. E o Senhor dá a ele sabedoria como anteriormente nenhum homem tinha tido, posteriormente nenhum homem haveria de ter, como até os dias de hoje. Mais sábio do que Salomão não haverá ninguém, porque é uma promessa imperativa de Deus para com ele. Ele recebe sabedoria e constrói o templo, só que, infelizmente, a sabedoria de Salomão foi uma excelente sabedoria humana, mas ele não soube usar a sua sabedoria humana também na condição espiritual. E ele não soube usar a sabedoria que Deus havia dado a ele, escrevendo os provérbios, escrevendo Eclesiastes, Cantares de Salomão, para a sua própria vida. Ele falhou nesta situação aí. E corrompeu-se com as mulheres, corrompeu-se com as riquezas, tanto é que prestes a morrer, ele diz: do que me valeu tudo? E pasme,
Salomão tinha em média 72 anos de vida. Veio até a óbito mais cedo do que poderia ter vindo, porque não soube desfrutar de tudo que Deus havia dado a ele. Então, no final da vida, ele disse: do que me valeu? Tudo não me passou de uma ilusão e de uma vaidade. Vem a óbito, e o seu filho Roboão herda a responsabilidade de dar continuidade ao reinado em Judá. Aí você fica imaginando quais foram as referências internas de Roboão. Um pai sábio, sim. Um pai que nos deixou provérbios, que nos ensina a sermos excelentes pais, que nos ensina a sermos filhos, com conselhos práticos para o nosso dia a dia. E se colocarmos em prática, mudamos. Desde guri, quando eu cometi algumas falhas de moleque, fazia algumas artes, ficava nervosinho, algumas malcriações, minha mãe dizia: vai ler o livro de Provérbios. Vai ler o livro de Provérbios, vai aprender um pouquinho com o dia a dia da vida. Salomão nos deixou tudo isso, mas infelizmente, pelas muitas mulheres e pelas adversidades, as referências internas da casa que Roboão teve não foram das melhores. E nós vemos isso quando ele começa a reinar. Ele não ouve o conselho dos mais velhos, ele ouve o conselho da sua patota, dos seus amigos. Salomão deixa uma imposição de tributos altíssimos para o povo. Roboão teve a oportunidade de abrandar isso, não quis, e há um racha, uma divisão. As consequências de algumas falhas nossas, elas podem não serem sofridas agora, mas elas ficarão aí em débito, e amanhã, a partir do momento que elas não foram ajustadas e consertadas, elas surtirão os efeitos. Por isso que o melhor que eu devo fazer é consertar todas as minhas falhas possíveis, para que as gerações vindouras não sofram as consequências disso. Isto é muito sério. Isto é muito sério. E, irmã, você está com uma camiseta cinza, tem alguns desenhos aqui na camiseta, com a mãozinha na perna. Eu quero que, por favor, a irmã levante a mão. Aqui isso. Pode abaixar. No nome do Senhor Jeová, eu vou me dirigir a ti. Deus tem uma grande vitória para a sua condição emocional esta noite aqui. És um grande milagre em estar me ouvindo. Tentando servir ao Senhor, um outro grande milagre. Eu também estou tentando servir e me superando dia a dia. Tu tens uma história especial de milagres. Só que existe o seguinte: por mais que você tente se desvencilhar de alguns sofrimentos nas características emocionais e sentimentais, você não tem conseguido superar. Então há sempre recaídas. Nada aqui será expositivo, recaídas em pecados, não. Há sempre recaídas. Então é predisposta a estar melancólica, depressiva. Você tem dificuldade de se socializar, é extremamente reprimida, introspectiva. Nos últimos 2 anos isso tem te feito bem mal. E você está na procura de se desvencilhar, de ser curada e de sentir-se renovada e apta para desafios. Mas cada dia que você se propõe a melhor servir ao Senhor, a orar mais e a acreditar e a tomar posse da palavra profética que o pastor determina, nos outros dias seguintes as recaídas são mais intensas e fortes. Então está com as emoções extremamente afloradas e abaladas, chorando sem explicação,
ou sorrindo sem uma motivação verdadeira, e na procura de se reencontrar, não haveria, e eu respeito os mesmos, não haveria um psiquiatra, um terapeuta, um psicólogo que conseguisse te nortear. Mas o Senhor consegue esta noite invadir internamente você. Aleluia. Aleluia. Ele consegue, ele vai invadir os teus sentimentos por dentro. E ele vai equilibrar estes sentimentos e ele vai te curar. E ele vai conseguir fazer você sentir-se você novamente, sem as influências das decepções nos sentimentos e nas emoções. E você vai tomar posse de um processo de restauração. E o nome do nosso Deus há de ser louvado na sua história. E o mais interessante, existem até dores físicas nos músculos, nos nervos, por conta desta guerra espiritual dos sentimentos. Existem distúrbios de apetite e distúrbios no sono. Há tempos que você come bastante, nos outros você não tem fome. Há tempos que você dorme equilibradamente, nos outros você tem insônia. Há tempos que você sente a prosperidade, nos outros parece que tudo rui com muita rapidez e inexplicavelmente, porque não diminuiu o rendimento e as despesas, as condições são todas as mesmas. Isto tudo é uma consequência destas emoções e destes sentimentos, todos misturados, me permita a palavra, não vai ser expositiva, confusos dentro de você, mas o Senhor chegou, Ele te achou. Muitos dias você anda e olha para cima e diz, o Senhor está me enxergando, Ele existe de verdade, Ele ama a minha história mesmo. Este conflito está encerrando-se com um ponto final garrafal do céu. Aleluia! E Deus te dará sinais já durante a semana da fidelidade dele para a sua história. E o nome do nosso Deus será exaltado nisto aí. Amém. Louvado seja o Senhor. Foi forte o negócio, minha querida. Grande entre nós é o Senhor Jeová. Toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Ele. Você sabia, Léo, que o Senhor vai te fazer famoso? É. O Senhor vai te fazer um pastor famoso, conhecido. Deus sabe da tua guerra. Eu aprendi com o meu pastor a quebrar alguns protocolos só para me dirigir a pastores. E ele me disse que Deus me daria sinais. Pastora Sandra, quando ele dobrou o joelho aí, uma claridade forte, eu não vi um anjo, eu vi uma claridade forte, com uma bandeira da nossa nação, e dentro da bandeira da nossa nação, várias bandeiras dos estados da confederação, e algumas outras bandeiras de outros países. Uma das que eu reconheço é a bandeira da Espanha, outra é a bandeira de Portugal. Pastor Léo, aprove ao Senhor neste momento desta transição tão difícil que você passou, tão dolorida, e até hoje existe ainda uma dor, não é uma mágoa, existe uma dor, e dentro de ti você diz, Deus, isto não era necessário, tornou-se necessário, mas não era necessário que tudo isto viesse a acontecer. De alguma maneira, meu amigo, parece que um sonho ruiu, e você está num processo de reconstrução interna. Primeiro, o Senhor ainda te levará, não como uma forma de retornar à denominação anterior, mas o Senhor ainda te levará, porque sobrarão bons amigos, e eles ainda te levarão para ministrar nos lugares que continuar a denominação, e louvado seja Deus por isso. Mas o Senhor diz que
em meio a esta revolução, você vai entender o projeto de Deus na sua história. Meu amigo, Deus te fará famoso, conhecido, e quebrará protocolos, e muitos protocolos, inclusive dentro da Assembleia de Deus tradicional. O Senhor vai te levar, Ele vai te dar púlpitos, te fará um pastor de jovens bem conhecido dentro do país. Depois Ele vai expandir isso de forma internacional. Vocês precisarão aprender a dividir o pastor de vocês com o país. Aí, pastor, Deus é organizado. Ele não vai te arrancar daqui e te deixar 20 dias fora sem você ver o seu rebanho, não. E não é que não tenha, isto tem. O Senhor vai preparar Arão e Hur para levantarem os teus braços aqui e segurarem a peteca enquanto Deus te leva em outros lugares. Porque alguns domingos você não estará aqui, meu amigo. Isto vai ser um remoer também de Deus dentro de você, um trabalho, um preparo. Todo o Senhor vai fazer. Não vais abandonar a família, porque o nosso Deus não é desorganizado. Não vais abandonar o rebanho que Ele te deu, porque Ele não é desorganizado. Mas a Sandra vai te dividir com púlpitos, e o povo vai te dividir com púlpitos, e o nome do nosso Deus será louvado. Dentro de algum tempo, o nome do Senhor será exaltado, e o nome do Senhor exaltado terá o nome do pastor Léo, entre ministros bem conhecidos na nação, e há de ser engrandecido o nome do Senhor nessa história aí. Ele poderia ter feito isto, mas aprove Ele agora te vestir de honra nesse sentido. Ufa, amém? Salomão não foi uma boa referência para o seu filho. Ei, meu querido, coisa linda ali, ó, com todo respeito. E isso não foi hipocrisia. Com o bracinho cruzado ali, isto. O nosso Deus é o seu cardiologista esta noite aqui. O que Deus me mostra? Daqui o Senhor me mostra algumas agulhas que elas tocam no músculo do coração do irmão. Estas agulhas, a partir do momento que elas tocam, o Senhor diz assim a mim: eu estou curando o coração dele esta noite aqui. O Senhor está curando, mas não é uma cura de sentimentos e emoções, não. É uma cura física. Ele já quis em algum momento te pregar uma pecinha. Ele está com arritmia. Ele não está conseguindo trabalhar bem de acordo com o pulmão. Por conta disso, não há uma oxigenação necessária e as artérias todas comprometidas. Aí um dos sintomas é mal-estar dos pés até a região do joelho em média, porque está comprometida a circulação. Predisposição a obstruções de veias aí. Deus não tem permitido isto acontecer. Mas estas agulhas, elas chegam e trazem cura ao coração do irmão, principalmente tocando no ventrículo, na parte interna, quase próximo às costas, e dizendo que o pulmão, o ventrículo do coração funcionem a partir de agora normalmente, a carótica aqui assim também. E o irmão vai perceber que as pernas voltarão a serem saudáveis, não vai mais sentir-se como que se tivesse afogado em meio à respiração. Isto tem se acentuado. Não vai haver mais dor nas vistas, porque também é uma consequência desta dificuldade. E na saúde, Deus provará fidelidade para contigo, para que vejas a mão do Senhor estendida no meio da tua parentela, no sentido espiritual. Haverá libertação, haverá salvação, haverá reencontros, aleluia, e Deus será louvado nesta história. Amém, meu querido? Louvado seja Deus. Não houve uma boa referência para Roboão.
ele herda o trono e só faz ser um verdadeiro Pedro Malazarte. Isso é da minha época. Só fez artes. Vem a óbito após 17 anos de reinado e agora sobe o seu filho Abias. Irmãos, todos os problemas de família que nós temos e que não resolvemos eles como deveriam ser resolvidos, eles vão passando para as gerações. É uma realidade. As nossas referências, elas são extremamente importantes para a formação do caráter dos nossos filhos. E isto também do caráter espiritual. Se eu for dedicado ao Senhor, tiver compromisso com Deus, demonstrando isso com atitudes e ações, até mesmo no subir à casa do Senhor. Eu tenho filhas somente, glória a Deus por isso. Elas serão moldadas de uma maneira que vão amar também a casa do Senhor. E mesmo que Deus nos guarde, que haja num determinado momento, aí uma curiosidade ou uma pequena revolta nas fases de idade, as referências ficam guardadas. O próprio Salomão disse: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar daqueles princípios e daqueles valores. Eu vou contar um negócio para vocês. Deus me deu o prazer de nascer num lar evangélico. Meus pais nasceram num lar evangélico. Então, todos os meus primos nasceram num lar evangélico. Alguns deram uma volta no mundo. E tem uma que quando eu fui me casar, eu disse: Jesus, não deixa ela vir. Porque ela ia e aprontava a baixaria, porque ela estava afastada. Então, em velórios e casamentos, ela ia armada. E eu disse: não deixa ela vir, Jesus, porque ela pode aprontar uma baixaria. Se ela for aprontar, cria uma história. Sabe o que aconteceu? Ela é muito vaidosa, muito bonita, uma negra linda. Muito bonita mesmo. Mesmo já tendo hoje 66 anos, ela conserva a beleza. Ela foi arrumar o cabelo e acabou a força no salão. E ela não foi ao meu casamento. Infelizmente, Deus me ouviu. Ela iria causar. Porque eu disse: se ela vir causar, Senhor, eu a amo, é minha prima. Se ela vir causar, não permita. E Deus permitiu que aquilo acontecesse. Aí ela disse, depois de um tempo: eu não ia chegar atrasada para todo mundo ficar me olhando. Então, quer dizer, ela viria armada. Ela ficou afastada da casa do Senhor 35 anos. Fazem 10 ou 15 em média que ela retornou. Porque se eu tenho 20 de casado, isso. Fazem 10 anos que ela retornou ao caminho do Senhor. Não existia Bina há 25 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha Bina. Então ligavam para nós no convencional, nós não sabíamos quem era. De vez em quando o telefone tocava de madrugada na minha casa, tocava de madrugada na casa de outros primos que não se afastaram do caminho do Senhor. Nós atendíamos e pim, desligava. Numa reunião de 1º de janeiro, Deus nos permitiu estarmos juntos. Começamos a adorar, louvar ao Senhor, e num determinado momento ela disse assim: me dá licença, eu vou contar um testemunho. Ela é muito divertida. Nós achamos que ela ia fazer uma macaquice para nós rirmos, mas não foi. Ela disse assim: fulana, você lembra que há algum tempo atrás o seu telefone tocava de madrugada? Sim. Tia, você lembra? Sim. Fulano, cicrano, era eu. Eu vinha das baladas e me dava um vazio. E quando eu deitava naquele vazio, eu dizia: será que Jesus voltou? E eu fiquei, espera lá,
eu vou ligar na casa da tia Daniela. Se ela atender, Jesus não voltou ainda. Eu vou ligar na casa da minha irmã. Se ela atender, Jesus não voltou ainda. Eu vou ligar na casa do meu primo tal. Se ele atender, Jesus não voltou ainda. Sabe o que é isso? É o temor do Senhor. De ter sido criada dentro da casa do Senhor. E nós orando ao Senhor, intensificando a nossa oração. Ela tem 7 filhos, meus irmãos. Todos servem ao Senhor hoje. Estes 7 são de 6 pais diferentes. Daí vocês imaginem a situação que minha prima vivia. Ela não era, me perdoe a palavra, uma prostituta profissional, não. Não era isso. Ela tinha um bom emprego. Ela se aposentou num bom emprego, com uma boa aposentadoria. Mas ela era imoral e devassa. Mas o Senhor então permitiu que um destes meninos tivesse uma amizade com quem não deveria. Aí quando ela viu que o menino poderia se enveredar por um caminho sem volta, ela deu um grito: ei, vem aqui na minha casa orar. Não foi eu que ela pediu, foi para uma outra prima, e minha prima correu e foi lá orar. Aí disse assim: eu vou fazer uma campanha de oração aqui. E fez uma campanha de oração. Aí nós nos reuníamos lá na casa dela. Não me diminui de forma nenhuma, mas ela mora até hoje numa comunidade, lá na Zona Sul, próximo ao zoológico. E nós nos reuníamos ali. E Jesus trouxe ela de volta, libertou e salvou o menino. Hoje ele é um diácono na casa do Senhor. Todas as outras filhas dela, que eram condenadas a uma maldição pela condição que vieram, o Senhor libertou, deu a elas vitória. Todas conseguem manter um relacionamento, ao menos que ameno, com os pais. E hoje eu posso testificar o versículo de Salomão: ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele vai se lembrar. E o que aconteceu aqui? Abias, ele teve péssimas referências dentro de casa. Roboão deixou a Abias péssimas referências, porque o pai, Salomão, tinha deixado também alguns maus exemplos. Roboão vem a óbito e Abias começa a reinar. O que nós acabamos de ler aqui? Primeiro, as consequências do pecado, o salário do pecado é a morte. As consequências do pecado tiraram dele longevidade de vida, longevidade no trono. Abias começa a reinar. Jeroboão era um problemático, tinha problemas com Salomão, com Roboão, e o problema continua porque eles não se prontificam a resolver. Jeroboão reinava na divisão no norte, continua com encrenca com Abias. Abias reina e a sua mãe, Maaca, é uma das pessoas, das mulheres também de péssima conduta, uma idólatra, ali no meio desta situação, e ele tem o privilégio que Deus dá, abortado por Deus, ele reina somente 3 anos, e a Bíblia diz assim, olha, que ele andou em todos os pecados do seu pai, e ele acentuou estes pecados ali, não agindo de maneira alguma, como agiu o coração do seu bisavô Davi. A Bíblia nos diz também que o coração dele não foi perfeito diante de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz de um coração perfeito e nos leva a Davi, nós vamos ver o poder perdoador de Deus, porque eu disse que Davi, ele aprontou.
ali, olha, com a jaqueta bonita ali, faça assim com a mão. O rapaz de camiseta preta e com a jaqueta aí, isso, faça assim com a sua mão. Eu vou me dirigir a você. Eu não digo que você não vai acreditar na misericórdia de Deus em me usar aqui para falar contigo. Não é isso. Era uma coisa mais simples de resolver se fosse isso. Mas você chegou no momento da história, vocês, e aqui nada será conjugal, que aí Deus não envergonharia. Vocês chegaram no momento da história de vida de vocês, que vocês não podem mais ouvir somente uma promessa de Deus e tomar posse de uma palavra profética. Vocês são maneiras bonitas de dizer, encurralando o Espírito de Deus para que coisas aconteçam. Não há mais condições de esperar Deus, precisam coisas acontecer. Nós estamos ficando no prejuízo, na injustiça, nós estamos frustrados de trabalhar e não vermos o retorno e não termos uma explicação objetiva para isso. Aí vocês olham para dentro de vocês e observam que as brechas estão, na medida do possível, como eu também. As brechas estão fechadas, vocês estão tentando servir melhor ao Senhor. Então está tudo muito incompreensível. E precisam coisas acontecerem de verdade. Deus precisa dizer agora e cumprir amanhã, para que isto seja até motivacional, transformador, mas ao mesmo tempo um respirar e um norteamento para vocês darem continuidade a projetos ou mudarem as coisas. Isso tem te machucado, meu amigo. Então estou dizendo, me dirigindo a um homem alto, um cara já vivido com experiência, nada vulgar, mas que está absolutamente machucado e sentindo-se pequeno demais, fragilizado e carente, também nada vulgar. Deus está pegando o teu coração na mão esta noite aqui, sim. O Senhor sabe o teu choro interno, o Senhor sabe os teus questionamentos internos. O Senhor conhece a tua tristeza interna, não é com Ele, é diante do que eu citei aqui. Irmão, o Senhor conhece a tua preocupação, a tua angústia. O Senhor sabe da tua predisposição em ajudar, mas você se sente totalmente atada e não tem como, não tem o que fazer, Deus. O Senhor conhece o choro de vocês. Às vezes sem um compartilhar com o outro. Você não compartilha, minha querida, de medo. Já está com medo, meu Deus, guarda ele. Porque a coisa está ficando cada dia, diríamos assim, mais tensionada e pressionada. Mas Deus te chamou aqui esta noite, meu amigo. Deus te chamou. Para vocês chegarem aqui hoje, vocês venceram dificuldades e obstáculos terríveis. Terríveis. Para continuarem servindo ao Senhor, também vocês estão pressionados, e aí o mal, ele é oportunista. Aí de vez em quando parece que uma voz do além diz para você assim: e aí, você não está servindo a Deus? Quanta coisa você deixou para trás, e cadê Deus para te enxergar? Deus não está fazendo nada por você. Vocês passaram a ser melhores crentes e estão aí com uma aparência de prejuízo, mas o Senhor te chamou aqui hoje. Ele vai pegar o coração de vocês nas mãos hoje, e Ele vai curar o coração de vocês, sim. Ele vai curar no sentido emocional da palavra. Ele vai curar, Ele vai renovar, Ele vai restaurar, e Ele vai devolver a motivação. E o Senhor manda eu te dizer, você não ficará envergonhado.
Deus não te deixará envergonhado. Não haverá um novo recomeço confuso, como já houve em outro momento, porque a mão do Senhor está estendida a teu favor agora. E no meio desta tormenta, Ele vai criar um caminho, uma porta de escape. E esta porta de escape te fará respirar por um momento. E aí os teus projetos terão continuidade, e Deus há de ser louvado de maneira extraordinária na história de vocês. Aleluia! Minha querida irmã, Deus está curando você esta noite aqui. Eu me dirijo a uma jovem senhora, mas o Senhor me diz que está tratando aqui nas glândulas da tua tireoide, porque devido a estas condições emocionais, estas dificuldades, você se sente em muitos dias inchada, há um distúrbio no funcionamento do teu organismo, ele ficou todo confundido, ele era um relógio, nada aqui vai ser vulgar. O teu organismo, no sentido geral, ele era um verdadeiro relógio. De um ano para cá, ele ficou todo destruído. Você sente queda de cabelo, sente cabelo enfraquecido, você sente dores nas mãos, mãos enfraquecidas, unhas, você sente dores nos pés também. Às vezes eles estão gelados ou quentes, a tua mão também mexeu na temperatura do teu organismo, esta condição distorcida e confusa hormonal, mas o endocrinologista do céu chegou aí, ele operou um milagre de cura, aleluia, e ele vai devolver o reloginho para o teu organismo, você vai desinchar, os teus pés não vão doer mais, as tuas mãos também não, o teu cabelo voltará a brilho, as tuas unhas serão fortificadas e o nome do Senhor será louvado. Deus te preparando então para um momento novo, desta porta momentânea que Ele vai abrir e que te devolverá o respirar, e o projeto que era inicial vai ser colocado em prática novamente, e o nome do nosso Deus será exaltado na história de vocês. Então eu digo que hoje é dia de milagre, e que vocês sairão daqui renovados, e que Deus será glorificado na vida de vocês. Aleluia! Ufa! A vitória de vocês é a minha também, mesmo sem conhecê-los. Eu me sinto feliz, porque eu sei que Deus vai fazer milagre por vocês. Como também me sinto extremamente feliz por saber que Deus vai fazer o Léo ser conhecido na nação. Sim. Agora há pouco eu falei com um amigo meu que dividia púlpito comigo no tempo da ignorância, como a gente diz. Contávamos moedinhas, andávamos de ônibus por aí, nunca me diminuiu, nunca vai me diminuir. Eu quero que vocês entendam. Ele morava numa comunidade, Deus teve misericórdia de mim, e eu nunca morei na periferia, não moro em bairro nobre, mas nunca morei na periferia. Se precisasse, moraria, não me diminuiria também. Mas ele morava numa condição muito precária. E nós andávamos para lá e para cá, e o Senhor dizia, usava as pessoas, dizia que ia fazer um movimento na nossa história. Por 20 anos nós nos afastamos, porque o Senhor fez um movimento. Me levou para pastorear em Campo Grande, para ser auxiliar, depois de um ancião. Por 15 anos eu trabalhei como copastor de um ancião, que é mais do que um pai. Eu amo o pastor Sérgio. Como eu aprendi. Hoje, com 90 anos, comecei a auxiliar ele. Ele tinha 72, eu não lembro propriamente. Tinha passado por um câncer e a liderança da Assembleia de Deus não quis tirá-lo do setor, porque ele era muito amado, o setor muito próspero. Então me colocou lá para ajudá-lo. Eu aprendi tanto, Léo, tanto com aquele homem. Só que eu não vi mais o Moisés. E hoje o Moisés é um dos pregadores mais requisitados no país. Eu olho e choro, eu olho a foto e digo, Jesus, eu te louvo. Eu te louvo porque o Senhor cumpriu a promessa na minha vida.
Sim, eu fui para pastorear, para ser auxiliar de pastor. Eu nunca pastoreei propriamente. Sempre estive auxiliando pastores com idade um pouco mais avançada. E é o meu sonho retornar a isso. Mas eu quero o que Deus tem de melhor. Mas eu posso ter o direito de pedir também. E o Moisés, o Senhor deu um nome de respeito a ele. Eu me alegro tanto com isso, irmãos, de ver o Senhor cumprir na vida dos meus irmãos a promessa. Como me alegro que sei que Deus vai mudar a história de vocês, e me alegro que sei que algum tempo virá e nós veremos o nome do Léo estampado por todos os lados e o nome do nosso Deus glorificado nisto aí. Isso é extraordinário. Você colocou a mão no rosto agora, está de camiseta branca. Eu quero que o irmão levante a mão, por gentileza. Isto. Estar tentando servir a Deus, crente, é um milagre. Você é uma frustração para o inferno. O inferno é frustrado, porque um imã do céu te segurou por 30 anos e disse: esse não vai servir de forma nenhuma ao inferno. Eu tenho um projeto na vida dele. Até a hora que ele te atraiu e te trouxe sentadinho aí. A partir do momento que você decidiu se por Jesus, passou tudo a dar errado. Ficou tudo contrariado. Pessoas importantes viraram as costas para você. E o mais interessante, você tem um coração bom. Você tem um caráter bem formado. Você é um homem honesto, com falhas como eu. E você ajudou muita gente. A partir do momento que você decidiu-se por Jesus, inclusive as pessoas que você ajudou, te deram as costas. Não te socorreram quando você precisou. Então você perdeu tudo e precisou recomeçar sozinho. Quem acreditou em você está aí do seu lado. Só que lá dentro, porque isso envolve sangue, pessoas do sangue. Lá dentro ficaram alguns machucados dentro das tuas emoções. E você sente saudade de certas situações, não do pecado, de certas situações no âmbito familiar, nas condições financeiras. Você sente saudade e não consegue entender o porquê. Muitos dias você chega aqui e diz assim: o que eu vim fazer aqui, Senhor? Que testemunho eu tenho para dar? Eu passei a te servir e eu tenho vivido uma dificuldade pior do que a outra. Deus não está te expondo, Ele não expõe. Nem saúde você tem mais. Você não tem mais saúde gástrica. Você não tem mais saúde intestinal. Você não tem mais saúde física muscular. Você sente canseiras, dores nas costas, dor de cabeça, tontura. Parece que tem hora que tem labirintite. Nem saúde você tem mais. Mas você diz: mas eu sirvo ao Senhor agora. Quando eu não servia, quando eu era um maluco por aí, eu tinha de tudo. Muito bem. Deus estava te equilibrando. Se o Senhor tivesse liberado tudo que vai liberar, talvez você não estava sentado aqui ainda. Mas agora chegou um tempo da mão de Deus se estender a teu favor. A primeira coisa hoje, meu querido, Deus está te dando saúde. Você tem fibromialgia emocional, por isso estas dores todas. As tuas dores de cabeça são enxaquecas emocionais também. Você está sendo curado agora pelo Senhor. E todas as disfunções orgânicas tuas vão sumir neste momento. Você vai sair daqui saudável. Outra coisa, eu vou te dizer uma coisa: tudo que você perdeu, pegue tudo que te devem, tudo, e jogue no mar do esquecimento.
não te pagarão, isso são maneiras de expressão. Você não retornará para onde perdeu, mas o Senhor tem algo novo para a sua história. Você tem o coração bom, você tinha tudo para ter se tornado um homem mau, perverso e ruim, devido ao que você passou, mas você disse não, eu vou permanecer um homem bom. A primeira coisa também que o céu determina, o que aconteceu no lar dos pais de certas situações, no teu lar não vai acontecer. Porque o Senhor chancelou o teu lar com a promessa da prosperidade e da união e da paz. Então não vai acontecer. Não te acompanha esse tipo de maldição. Fique em paz. E nesta história que ninguém vai saldar nada, ninguém vai te devolver nada, o céu diz que vai te devolver. E o juro e a correção monetária do céu não tem banco que pague aqui. Então, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer aqui, até para preservar o Senhor, a mim e principalmente ao Léo. Os próximos 54 dias, eles são decisivos. E eu não estou dizendo a você no 55º vai estar tudo mudado, porque não vai estar. Mas neste tempo que Deus citou agora, é um tempo de rebuliço. Você vai assustar com o que Deus vai fazer. Meu Deus do céu. No meio destes sustos, alguns são de decepção. São. Porque são sustos que desmascaram situações. Deus vai trazer à tona as verdades. Elas te honrarão, sim, mas também te decepcionarão. Agora, passando o período, aí você vai respirar. E aí a mão de Deus vai estar estendida. O tempo do final do ano deste 2024 e o início até março do ano de 2025 não serão como foram os tempos de dezembro de 23 até março de 24. Foram os piores momentos da sua história. Estes não serão. Eles serão tempos de restauração, de reconstrução, tempos de lucro. Tempos de lucro. E eu vou te dizer uma coisa. No ramo de trabalho que você trabalha, que você opera, grande vai ser a confusão. Mas o Senhor vai te esconder, enquanto muitos vão ter prejuízo, e que Deus tenha dos tais misericórdia. O Senhor fará você ter lucros. Enquanto muitos verão portas fechadas, o Senhor fará você ver portas abertas. E em muitas vezes nos devocionais de oferta, você fez propósitos com Deus. E você é um homem que cumpre a palavra. Você começará a devolver no gasofilácio estes propósitos feitos com o Senhor. E há de ser louvado o nome do Senhor Jeová nisto. Aí do teu lado, minha querida, existem dias que se eu colocar a mão no teu braço, você tem a sensação de choque, de dor, uma coisa inexplicável. Até agora, você estava toda inflamada, inclusive a região abdominal. Isto não vai ser pejorativo. Inclusive a região abdominal, órgãos internos aí, todos inflamados, com funções desorganizadas. Mas hoje, o Senhor me mostra o seguinte, como se um veltro, um envelope do céu, é claro, viesse da cabeça aos pés, num giro, e desse uma espremida em você. Deus está operando um milagre de cura na sua saúde hoje. Pode se preparar que a tua roupa ficará mais confortável,
O teu abdômen não vai enrijecer mais pelos funcionamentos dos órgãos internos comprometidos. Não haverá mais pontadas laterais. Não haverá mais mal-estar, falta de salivação ou excesso de salivação, boca amarga e seca, porque Deus está tocando na placa na placa de gordura do teu fígado e está repreendendo e retirando isto, e isto se verá efetivamente de forma milagrosa, e o nome do nosso Deus há de ser louvado na história de vocês. Amém. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jeová. Aqui, minha querida, você tem o cabelo curtinho aqui, ó. Faça assim. Loirinho aqui, O que Deus está me mostrando? É um conteúdo bem profundo, ele não é expositivo, e se fosse falar defeitos e pecados aqui, nem eu estaria aqui. Deus está me mostrando um álbum, este álbum tem fotografias que são suas. Não há quem te faça olhar este álbum. Não há. Porque existe internamente você tem uma rejeição à sua história. Você tem uma rejeição à sua história. E você sente, nada aqui é por conta de estética, viu? Fosse era mais fácil. Tem cirurgia, tem gente aí que deixa a gente 30 anos mais novo. Só querer, não é, Léo? Era fácil. Não é? Era facinho. Se eu quiser voltar aqui o mês que vem com aparência de 20 anos, é facinho, gente. Então não é isso, não. Existem rejeições internas e rejeições externas. Então este álbum é impossível você olhar. Não tem como. Este ano tem sido dos piores da sua história de vida. Você perdeu pessoas importantes, situações importantes e ainda está com ameaças até de perder bens. Uma guerra. Aí piorou. Aí você olha no espelho e diz assim: não dá mais. Livramentos e mais livramentos de Deus na sua história. De uma depressão, de uma loucura. Dias houve que você disse: eu vou sair gritando, talvez eles me enxerguem. Mas o Senhor disse: não. Mas Deus te achou aqui hoje. Porque você olha para o céu também e diz assim: cadê o Deus que o Léo fala lá? Cadê? Cadê o Deus que diz que eu sou feliz, que tem como eu ser? Cadê? Eu vou morrer nessa masmorra. Mas o Senhor te achou aí. E Ele diz: anda lendo, oderia sala, boe plaia, sele como leva sai. E Ele está operando um milagre emocional. Estas rejeições, principalmente a sua contra você. Não é eu. E não é você que me rejeita. Não. Você. Eu não me aceito. E não tenho porquê. E não tenho porquê você não se aceitar. Não tem. Mas foram palavras, induções, empurrões. A vida te empurrou para a morte usando pessoas. Mas o Senhor disse: não, eu quero dar vida. E deu vida. Mas hoje Ele te achou. E Ele vai operar um milagre. E você vai olhar estas fotos. Quando você olhar no espelho, você só vai enxergar beleza.
E quando você estiver entre nós, você não vai ter a impressão que ninguém está te olhando com rejeição, ou que está sabendo de alguma coisa, porque isso é uma forma acusatória do maligno. Hoje é noite de vitória. Hoje é noite de vitória. Aleluia. Eu não vou passar por cima da autoridade do pastor, de jeito nenhum. Mas hoje é noite de vitória. Eu vou poupá-lo, porque eu sei da carga espiritual dele. E também não vou derrubar carga espiritual em cima de ninguém. Mas eu vou pedir para a Roberta te dar um abraço. E ela representa primeiro ao Senhor, depois o Léo, depois a mim. E o nome do nosso Deus será louvado nisto. Aleluia! Ser curado no nome de Jesus. Você é amado. Aleluia! Aleluia. Aqui, meu querido, que está com calor, eu também estou aqui. Aqui de camiseta preta, faça assim. Eu descontraí, brincando com o senhor, certo? Ele fez assim que está com calor. Aleluia. Sabe quando nós olhamos para o céu e dizemos, hoje é o último dia que eu vou tentar procurar a Deus. É o que você disse. Aí olhou e disse, vou lá na bola. Vamos ver se ele está lá. Vamos ver que história é essa, o que vira ali dentro. E sentou aí. Ele te achou, ele te convidou para vir. E ele está te provando que o que podem dizer por aí é tudo mentira. Que aqui nós somos imperfeitos, mas nós caminhamos para o céu. Que estas paredes não passam de um detalhe decorativo que Deus deu ao Léo, que amanhã pode mudar. Não passam de um detalhe. Eu me dirijo a alguém com referências espirituais, mas machucado. Convidado a se retirar praticamente, porque incomodou. Mas eu me dirijo a alguém que hoje não está com saúde emocional, com insônias, com perturbações psíquicas, elas são fortes, mas que não é inconsciente, é consciente de tudo. E que sabe que isto é artimanha do mal. Mas que veio aqui hoje e disse, não saio do jeito que entrei, não aceito mais a minha história, e se Deus existe, Ele vai me acudir. Porque senão eu prefiro morrer. E o Senhor guardou as tuas mãos, os teus pés, de não intentar contra si mesmo. Meu irmão, me perdoe, tá? O irmão é amado por nós aqui, e Deus não é expositivo. Mas se eu sublimar alguns termos, o irmão não vai entender. Mas o Senhor disse, não, eu tenho vida para dar para ele. E eu tenho alegria e paz para dar para ele. Aleluia. Obrigado, viu, meu querido? A primeira coisa que vai acontecer, você não me leva a mal. Ele não abriu, até porque eu não posso tomar gelada. Não posso tomar. Pobre com alergia é problema, né, Léo? Me perdoa, viu, irmão? Mas eu não posso tomar mesmo. A outra gosta de rir. Gosta de rir. Essa daí, gente, ó. Se ela for normal, olha, só Jesus. Tem psiquiatra por aqui. Eu acho que nenhum psiquiatra resolve o problema da Roberta, né? Do Júlio, então, misericórdia. Os psiquiatras correm dele. Eu falei para descontrair, sem desrespeitá-lo. Deus te dá vitória hoje. Eu te digo, debaixo da proteção do nome e do sangue de Jesus, você voltará a dormir.
Eu te digo, debaixo da proteção do nome e do sangue de Jesus, as vozes do além não sopram mais nos teus ouvidos, de forma nenhuma, porque Deus está blindando os teus ouvidos esta noite aqui. E eu te digo que Deus te devolverá a vontade de viver. E eu te digo que Deus te restituirá, aleluia. Inclusive em relacionamentos familiares, Deus te restituirá. Haverá perdão, haverá ajuste. E espiritualmente o Senhor vai te reerguer novamente e vai te colocar dentro da casa do Senhor. Esta é uma porta que Deus te abriu. Esta é uma porta de cura. E haverá uma repaginada na tua história. Outra coisa, Ele é o teu cardiologista. As pontadas no peito nunca mais virão. E as dores nas costas nunca mais virão. As fibras do teu pulmão estavam inflamadas. Você viria a óbito, mas o Senhor disse não, é tempo de vida. Aleluia. Canta e dá graça. Então saia daqui vitorioso. E eu te reafirmo, você mora em Ponta Grossa? Esta é a casa de cura para você. Entenda a minha situação, tá? Mas esta é a casa de cura para você. Você não chegou aqui para espiar. Apesar de dentro de você dizer, eu vou lá, eu quero ver. Eu vou lá nessa bola, vamos ver que história é essa. Pois a bola te pegou. E a neve espiritual agora é de honra. Aleluia. Canta e dá graça. Obrigado. Já pensou, Abias tinha tudo para mudar, irmão. Porque vinha de Salomão um problema, Roboão piorou o problema, e Abias tinha tudo para mudar. Deus nos dá a oportunidade de mudarmos histórias da nossa casa, da nossa família, sabia? Deus nos dá a oportunidade de mudarmos. Convém a nós aceitarmos e lutarmos, porque havia um sistema aqui já imposto por falhas. O que acontece? Abias piora a situação. Só que o que mais me chama a atenção neste texto é o capítulo 4. E o início da ministração, a introdução. Eu não disse que homens que fizeram parte da descendência de Jesus só aprontaram? Bom, se você for olhar Mateus capítulo 1, lá tinha uma moabita Ruth, uma prostituta Raabe, o poder transformador de Jesus Cristo. Ele veio para todos. Mas aqui, tudo iria dizer, muito obrigado, viu, minha querida, pela sua eficiência, isso foi importantíssimo. Tudo girava em torno de ninguém acreditar. Como que vai vir Jesus Cristo desse bando de gente toda atrapalhada aí, problemática? Como que vai vir? Você está de camiseta vermelha, ou vinho, né, forte. Levante a tua mão, meu querido, por favor. Isso. Eu me dirijo a um rapaz novo, aparentemente bem fisicamente, mas Deus que conhece tudo, o que ele me mostra? Um movimento na região do teu coração hoje. Deus está fazendo um movimento de saúde cardiológica a teu favor. Há um desajuste na pressão arterial sua e um desajuste nos batimentos cardíacos teus, até agora. Mas agora o Senhor Deus está curando você. Então voltará a batimentos cardíacos normais e voltará a pressão arterial ao normal.
12 por 8, 13 por 9 no máximo. E vale ressaltar que estes pequenos rompantes de desajuste, de taquicardia, de pontadas laterais aqui assim, eles têm uma conotação maior em relação a preocupações e a situações que o irmão perde o controle de resolver e tinha tudo em mãos para resolver e são inexplicáveis. E há um acúmulo de um certo prejuízo, e os 5 últimos meses isso tem piorado. Então estava afetando a tua saúde. Não estou dizendo que você está endividado, te envergonhando, porque nosso Deus não faz isso. Há um acúmulo, o irmão perdeu o controle. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Nada, mas Deus vai fazer. Deus vai fazer com que pessoas que fizeram parte de relacionamentos profissionais teus, que estavam inseridas em carteiras de cliente, eu não sei do que você trabalha, então são formas de expressão minha para eu entender, que estavam inseridas em carteiras que foram de clientes, coisa desse tipo dentro do seu ramo, estas pessoas voltarão a te procurar e portas novas vão se abrir. E serviços serão executados, prestados. E aí estes tempos difíceis serão ressarcidos por Deus de uma forma urgente. E o nome do nosso Deus será louvado nessa situação. Outra coisa importante, Deus não me diz que você tem função aqui na casa do Senhor. E nem que não tem. Mas o Senhor me mostra um potinho de óleo sendo derramado sobre a sua cabeça. Ou seja, Deus tem uma chamada na sua história. Deus tem um projeto com você. Você é inteligente por natureza. Vou descontrair. Exigente por natureza. Não é fácil ficar contigo, não. Não é fácil. 2 mais 2 é 4 e acabou. Até este é o motivo destes meses difíceis. Você tinha tudo para se corromper e está bem rico, mas você disse não. Eu fico pobre, mas eu continuo honesto, guardando os meus princípios e os meus valores. E com Deus você diz assim, se for para eu te servir, se for para eu fazer qualquer coisa na tua casa, ou eu faço direito ou eu não faço nada. Porque meia boca, crente meia boca, me permita, oficial meia boca, eu não vou ser. Ou eu sou por completo ou eu não sou. Pois agora chegou uma hora de Deus usar para a casa dele estas tuas qualidades e as tuas habilidades também. Então há um rebuliço de Deus na sua história. Por isso ele te alcança, porque com ele te ressarcindo, te dando oportunidade de resolver certas situações, ele vai te dar liberdade, um tempo e uma disposição melhor. E ele vai fazer um movimento espiritual na tua vida e será louvado o nome dele nisto. Uma coisa bem interessante também. Deus me mostra um papel em branco pontilhado. E estes pontos são ligados, não formam uma figura emblemática não, só para eu poder entender. Forma uma figura abstrata, mas é para eu poder entender. Estes pontos são pessoas da sua família. E este risco é o Espírito de Deus que está fazendo. Ele vai unir, ele vai salvar, ele vai libertar, ele vai operar um milagre espiritual e você vai testificar a grandeza do Senhor na tua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. O versículo 4 foi o que me chamou a atenção quando eu lia no hotel para compartilharmos esta porção.
O 3 diz que ele andou nos caminhos errados do pai, fez um pouco pior, não seguiu os bons exemplos do avô Davi, né? Filho de Roboão. Roboão era neto, esse bisneto, isso. Do avô dele lá, do bisavô dele, ele não quis. Aí o 4 diz assim: por amor a Davi. Então havia alguém nesta geração má, perversa, nesta família problemática, que tinha deixado créditos com Deus. E que tinha levado em conta a promessa de ser precursor do Messias. Mas por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando então o seu filho, que seria Asa, e confirmando que ele tinha um negócio com aquela cidade, porque ali tinha o templo de louvor e de adoração ao Senhor. Então o Senhor dizia que havia uma promessa. Você sabia que eu estou vivendo promessas que Deus fez à minha avó? Que você está vivendo promessas que Deus fez aos teus avós, aos teus pais, e que eles não contemplaram, mas que você vive, como diz lá no capítulo 11 do livro aos Hebreus, que traz-nos a galeria dos heróis da fé. Abraão não viu o povo entrar em Canaã, mas ele ouviu a promessa: farei de você uma grande nação. Saíram do Egito e entraram em Canaã. Abraão não viu. Por amor a Davi, o Senhor leva em conta a promessa que ele tinha feito. E ele faria ser gerado Asa, o filho de Abias. E esse traria uma mudança de reorganização em Jerusalém, em Judá, e iria nortear e equilibrar e alinhar o povo para voltar ao caminho. Depois viria o filho de Asa, outro Pedro Malazarte, mas não importa, vamos viver aqui um momento. Os ciclos e os estágios que Deus nos proporciona. Aí vamos aplicar, para eu já encerrar e devolver a palavra ao pastor. Sabe, meu querido, uma boa ação nossa fica registrado no memorial de Deus, e o memorial de Deus é inapagável. E nos maiores apuros que nós venhamos passar, é dali que o Senhor saca aquele crédito que deixamos e gera asa para a nossa vida. Em algum momento nós vivemos os dias de Abias, dias difíceis, de lutas contra o nosso velho homem, de descaracterização da verdade, de prenúncios de ruína, de vergonha, de males. Também são providenciais de Deus, porque todos os tempos, como disse Salomão, e ele não soube vivê-los na essência, mas ele diz lá em Eclesiastes 3, há um tempo de Deus para todos os propósitos. Tempo de chorar, tempo de alegrar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de estar visível, tempo de se esconder, em outros termos. Mas em todos eles, a mão de Deus está estendida. E há um projeto de vitória naquela situação. E o que é dito aqui? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão. Houve guerra entre Jeroboão e Salomão. Esta guerra não se intensificou aqui no tempo de Abias, porque nem tempo ele teve hábil para isso, viveu
reinou poucos anos. Então havia um acúmulo de problemas mal resolvidos, mas acima deste acúmulo havia uma promessa. E a lâmpada não se apagou, continuou. Aí já era um prenúncio de Jesus Cristo. Olha, eu não disse a beleza do Velho Testamento? Já era um prenúncio. Ele não disse que ele é a luz do mundo? Já era um prenúncio de dias melhores. A lâmpada na sua família não se apagou. A lâmpada na sua vida financeira não se apagou e não se apagará. Há um resíduo que é uma promessa antiga. Vamos usar estes termos aparentemente agressivos. Sim. Coisas decimais aí. 10 anos, 15 anos, 5 anos, 10 meses. Eu não sei qual é a proporcionalidade de tempo. Mas há uma promessa de Deus. Então piorar as coisas não vão piorar. Porque Ele vai suprir com surpresa a necessidade. Ele vai trazer à tona o que está por acontecer. Ele vai gerar asa para acertar este ciclo aí e as coisas voltarem ao normal. Tenha fé. Segurança. Ali, minha querida, de braço cruzado com uma blusa clara, faça assim com a mão. Lá, isto, a irmã ali. O que Deus está me mostrando? Nas axilas, termômetros, como se você tivesse entrado num PS com febre. Termômetros medem a temperatura do teu organismo. Aí o que o Senhor está me dizendo? Que Ele está curando a temperatura do teu organismo esta noite. De um tempo para cá, o teu organismo também ficou desregulado. E até mesmo a temperatura, às vezes com frio você não sente, com calor sente frio, uma coisa meia que desproporcional. E a probabilidade é também de dores físicas, algo que também não é comum na sua história. Deus está te curando. E a mão de Deus me diz que está tocando no teu sangue hoje. Há uma decomposição na quantidade de glóbulos vermelhos e Deus está equilibrando estes glóbulos vermelhos. Há uma decomposição em um colesterol mau acentuado e o bom colesterol também alto. Então, de vez em quando dá até a sensação de vertigem. Deus está te curando esta noite. E Ele normaliza a tua temperatura. Normalizando a tua temperatura, também normaliza a tua pressão e os teus batimentos cardíacos. E aquela sensação de quente interno nunca mais vai vir. E o nome do nosso Deus será louvado na tua vida. Amém, minha querida. Para encerrar, uma lâmpada. Uma promessa. Deus lembrou-se da fidelidade de Davi com ele. Deus lembrou-se. Fique em paz, meu querido, porque o memorial no céu é inapagável. Há um casal lá na ponta. Ela está de preto e o rapaz com uma blusa escura também. Eu quero que os dois levantem a mão, por gentileza. Deus não ministra no meu coração que vocês têm casa própria e nem que vocês não têm casa própria. Deus me mostra uma chave na mão de vocês. E Ele dizendo dentro do meu coração: eu vou surpreender os meus servos no que se diz respeito à moradia. Deus está trabalhando por uma moradia melhor, maior, mais aconchegante, mais lugar melhor, localização também, olha.
Deus está trabalhando por vocês. E Ele vai dar isto a vocês, no nome de vocês, num tumulto de rebuliço muito grande, financeiramente falando, e Ele há de ser louvado na história de vocês. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aí, acho que na mesma fileira de cadeiras tem um casal também, com a irmã com o cabelo em tom de loiro, uma blusa escura. Eu quero que vocês levantem a mão também, por gentileza. Isso. Veja bem, Deus não está me dizendo qual é a situação civil de vocês, se são casados, se são noivos, namorados. Ele não está me dizendo. Só que Deus está me mostrando cartões de crédito nas mãos de vocês dois. Não é cartão de créditos para você entrar no shopping e gastar. Não é isso. São linhas de crédito que Deus está abrindo para vocês esta noite aqui. E isso se testificará no decorrer do tempo. Aí o Senhor vai mudar a história financeira de vocês. E Deus vai cumprir um desejo do teu coração, meu irmão, de dar algo próprio para vocês. Vocês trabalharão para vocês mesmos. Estas linhas de créditos estarão abertas. Deus vai encaminhar vocês de forma bem objetiva. Em muitos dias, meu irmão, você está debaixo de um jugo de escravidão e de injustiça. Mas o Senhor tem visto a tua sinceridade e o teu silêncio, porque tu conheces a tua necessidade e és um rapaz novo responsável. Mas Deus conhece um grito dentro de vocês, de trabalharem para vocês mesmos de forma autônoma e terem um negócio próprio. E estes cartões de crédito entregues à mão de vocês hoje são providências do céu que Ele vai criar. E fiquem em paz, vocês não serão escravos de juros, porque Deus está trabalhando de uma maneira organizada. E toda e qualquer benefício que estes cartões trarão para que as coisas tomem vulto, também Ele providenciará o pagamento de parcelas, coisas do tipo, de maneira objetiva e correta. E o nome do nosso Deus será louvado na história de vocês. Então podem se preparar, porque Deus está estendendo a mão a favor de vocês. Havia uma lâmpada da promessa em Jerusalém. Abias, com as suas atitudes, criou um transtorno, mas a lâmpada da promessa continuou acesa, porque Deus tinha um pacto, uma aliança com Davi. A tua vida pode estar toda atrapalhada hoje, tudo contradizente, mas há uma promessa de Deus, e Deus está restaurando, alumiando a sua trajetória. Vai nascer um asa, e o nome do nosso Deus será louvado nisto. Amém, meus queridos?